Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós começaremos a utilizar o livro Aprender Sempre e o guia do mês de junho, o guia da Moana, tá bom? Nós faremos uma atividade matemática no Aprender Sempre nas páginas 83 e 84 e depois uma no guia da Moana na página 2. Então, na primeira sequência didática, pessoal, se chama Um Passeio ao Sítio do Tio José Luiz. Aula 1, o número das colheitas das laranjeiras. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos escrever os números e comparar números naturais. Júlio César, Maria Beatriz e Isabel, com seus pais, foram passar um final de semana no sítio dos tios José Luiz e Sandra. Lá, puderam conhecer as plantações e colher frutas. Vamos acompanhá-los, saber o que fizeram e o que puderam aprender durante o passeio. 1. Maria Beatriz, Júlio César e Isabel pediram ao tio José Luiz para conhecerem a plantação de laranjas. Após visitar a plantação, o tio José Luiz mostrou anotações sobre a colheita das laranjas esse ano. Veja algumas delas. Aí, pessoal, nós temos aqui. De 1º de janeiro a 18 de fevereiro de 2020, 284 laranjas colhidas. No mês de março de 2020, 406. E no primeiro semestre de 2020, 2.570. Então agora a gente vai escrever por extenso os números de laranjas registrados acima. Então lembram daquela atividade de ontem que a gente escreveu os números com palavras? A gente vai fazer aqui. 284 vai escrever em palavra. 406, 2.570. Depois a 2. Maria Beatriz disse que ao escrever um número por extenso, o número 428, observou uma possibilidade para decompô-lo. Você consegue apresentar outra possibilidade para decompor o número 428? Use o espaço abaixo para registrar outras formas de decompô-lo. Aqui, pessoal, como que ela decompôs? 428. 400 mais 20 mais 8. Porque o que ela fez? Ela pegou todas as partes do número, ó. Ela pegou primeiro centena, 400. Depois ela pegou dezena, 20. E depois pegou o 8, as unidades, 8. É um jeito de decompor o número, separar ele em várias partes. Outra que nós temos como decompor as centenas e as dezenas. Por exemplo, 400. Quantas vezes aparece o número 100? Acertou quem pensou 4 vezes. Porque, ó, 400 é 100 mais 100 mais 100 mais 100. Decompus o 400. Aí agora eu vou decompor o 20. Quantas vezes apareceu o número 10, ó? Quantas vezes eu junto o 10? Isso, 2 vezes. Então aqui você vai colocar o 10 2 vezes. Depois o 8, ó. O 8, você pode colocar ou o número 8, ou então 8 vezes o número 1. 1 mais 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 1, até dar o 8. Esse é outro jeito que a gente tem de decompor os números, decompondo as partes que o compõem. Aí depois, na página 84, agora apresente uma decomposição para cada um dos números. Então você vai decompor, você vai separar as partes. Então, ó, primeira parte, a centena, ó, que o professor está usando rosa. 300. Então, ó, 300. Agora, lembram o amarelo que é a dezena? Agora, 50. Eu tenho 0 unidades, decompus o primeiro número. Aí o segundo eu vou seguir. O 7 está na centena, 700, ó. Aí depois o 1 está na amarela. O 2, unidade, preto. Aí agora, ó, depois na C e na D, a gente tem o milhar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar outra cor para a gente poder diferenciar. Então, ó, vamos se decompor o milhar. 2.000 em verde. Então, ó, o 2 de 2.000, você vai colocar aqui 2.000. Aí agora a gente segue. O rosa, 300.
E assim vai. Continuem até decompor todas as cores. Depois a 3. Maria Beatriz pediu que o tio José Luiz ditasse números para ela escrever nos quadros. Escreva números que seu professor vai ditar. Então, aqui você vai colocar os 5 números que o professor vai falar. Todo mundo prestando atenção. 27, 103, 45, 59 e 113. E por último, pessoal, na de matemática, escreva por extenso os 2 maiores números. Então vocês vão observar qual 2 números que são os maiores, procura o maior deles, depois o segundo maior, e aí você vai escrever por extenso, ou seja, em palavras, o nome desses 2. Depois disso, nós vamos para o guia na página 2. Lá nós temos um texto que fala a respeito sobre os estados físicos da água. A água é encontrada em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Ela é uma das poucas substâncias que podem ser encontradas naturalmente em seus 3 estados. Quando no estado líquido, ela adquire a forma do copo, a água que bebemos. Quando em estado sólido, permanece na sua forma definida, igual ao gelo. No estado gasoso, tem a forma de vapor. Então aqui a gente tem os exemplos. Água no estado sólido, o gelo, o líquido no formato da água para beber e gasoso no formato de vapor. O professor gravou alguns vídeos para a gente ver isso na vida real. Agora, pessoal, nós veremos um pouco sobre os estados físicos da água. O que é isso? São as formas que a água está disponível na natureza. Nós temos 3 formas principais. A gente tem a forma de gelo, que é a água no estado sólido. Então, por que a gente fala sólido? Porque a água ela fica dura. Então, o gelo é a água no estado sólido. Depois a gente tem a água, que é a água de beber, a água que a gente bebe. Essa água a gente fala que está no estado líquido. É a água boa para beber em temperatura ambiente. Não está nem fria, só que também não está muito quente. Vocês sabem me falar o que acontece quando a água está muito quente? Quem falou que ela vira vapor, acertou. Vamos conferir o que acontece quando a gente esquenta a água? Porque quando a gente esfria, põe na geladeira, ela vira gelo. Agora, vamos dar uma olhada quando a gente aquece, Quando a gente aquece a água, o que acaba acontecendo? A água vira vapor. É o que a gente chama de estado gasoso. Por quê? Porque lembra um gás. Então, o que acontece quando a gente esquenta a água? Ela se transforma, ela borbulha, porque quando ela vai esquentando, ela vira vapor. Às vezes na câmera não dá para ver muito bem, mas quando sua mãe, seu pai, seu tio, sua tia for cozinhar, repare bem, ó o vapor saindo da panela. Por quê? Porque essa água está esquentando. Então ela sai daquele estado líquido de beber e vai para o estado gasoso. Só que lembrem-se, pessoal, ela continua sendo água. Mesmo ela sendo vapor, ela continua água. Eu vou tampar aqui um pouquinho para a gente dar uma olhada ali, Aqui o gelo, se eu vou observar aqui embaixo, eu percebo que ele, já está virando água de novo. Por quê? Porque a água ela pode se transformar nesses estados. Se eu pego a água no estado líquido e eu coloco ela no congelador, ela vai para o estado sólido. Só que se eu aumento a temperatura, ela derrete. O mesmo acontece aqui. Se eu tenho a água e eu esquento, ela vira vapor. Só que se eu esfrio de novo essa água, olha só, ela volta ao estado líquido de novo. Pessoal, lembrando para a atividade, a água tem o estado sólido, que é gelo, que ela está dura, o líquido, que é a água de beber, e nós temos o vapor, que na verdade é a água no estado gasoso. Então, estado sólido, água, como gelo. Estado líquido,
A água de beber. Gasoso é o vapor. Depois de assistir o vídeo, a gente vai completar a página 2. 1. Observe o desenho e responda ou complete. A. Em que estado está o gelo na vasilha? O gelo da vasilha está no estado sólido, líquido ou gasoso? Aí a B. E a água no copo? Ela está no estado líquido, sólido ou gasoso? C. E o vapor que desprende da água fervendo? O vapor, ele está no sólido, líquido ou gasoso? Aí a D. O gelo derreteu. A água passou do estado tal para o estado tal. Então a água, ela estava em qual estado no formato de gelo? Vocês vão pensar e vão colocar aqui. Aí depois, quando o gelo derreteu, o gelo virou água, ele foi para qual estado? Depois nós temos a 2. Observe este outro desenho e complete. A. A água está fervendo. B. Ao ser aquecida, a água passou do estado tal para o estado tal. Então, antes de ser aquecida, na panela a água estava em um estado, tipo a água para beber. Aí quando a gente esquenta, ela vira vapor. Então ela estava em qual estado? E ela foi para qual estado? Vocês vão pensar, lembrem-se, nós temos os estados sólido, líquido e gasoso. Depois a 3. Para a mudança de estado da água, tende a haver frio ou calor. Complete o que for certo. Então você vai escrever se é ou frio ou calor. Então, pessoal, vamos dar uma olhada agora. A. Do sólido para o líquido, a água precisa de... Do sólido na forma de gelo, para ela ficar no forma líquida, ela precisa de frio ou calor? Aí na B, do gasoso para o líquido, a água necessita de... Então lembra do vídeo do professor que eu coloquei a tampa na panela e voltou a ser água? Ela precisa de mais calor ou precisa de frio para voltar a ser água? C, do líquido para o gasoso, a água necessita de... A água esquentando na panela. Ela precisa de calor ou frio? E depois a D, do líquido para o sólido, a água necessita de... No último, do líquido para o sólido, a água que a gente põe no congelador e congela, ela precisa de frio ou de calor?